Na sequência de abertura do filme, vemos Charlie Kenton dirigindo seu caminhão a noite toda rumo até o local onde ocorrerá a próxima luta de seu robô em um rodeio. O longa se passa em um futuro próximo, na qual esportes como o boxe se tornarão obsoletos, e Charlie tenta sobreviver todos os dias procurando ainda se manter ligado ao esporte que tanto ama. A instabilidade da sua presente vida faz com que ele leve uma existência quase itinerante e que não possua laços com muita gente. Logo na abertura, ele dirige solitário enquanto toca a canção All My Days, que significa Todos os Meus Dias. Uma escolha bastante apropriada, uma vez que a música fala sobre um homem que possui uma existência errante e busca, nas estradas, algum sentido para a sua vida. O fato do vocalista prolongar a palavra all, ou seja, todos, apenas reforça a ideia do cansaço provocado pela rotina do protagonista, e o contraste entre seu presente, no qual luta para sobreviver, e o passado de glória, no boxe. A canção ainda contém os versos: Agora eu vejo claramente, é você que tenho procurado. Todos os meus dias, em breve sorrirei. Eu sei que não sentirei mais essa solidão. O trecho não só é um prenúncio do que está por vir no momento em que reencontrará seu filho, como também sugere que ele só poderá ser totalmente feliz quando consertar os erros cometidos no passado. No início, Charlie só pensa em ganhar dinheiro fácil. Para ele, as outras pessoas são tão dispensáveis quanto os robôs, algo que seu filho aponta em determinada cena, quando pergunta decepcionado se ele sempre descarta aquilo de que não precisa. Na primeira vez que Charlie e seu filho Max se encontram, é utilizado um plano aberto para mostrar ambos no mesmo quadro. O enquadramento foi escolhido para salientar o quão distantes, literal e metaforicamente, estavam um do outro naquele momento. No entanto, ambos possuem um ponto em comum: sua paixão pelo boxe utilizando robôs. Com o dinheiro que ganhou, ao vender a guarda de Max para seus tios, Charlie adquiriu o robô Noisy Boy. Seu design é bastante marcante, com caracteres da língua japonesa desenhados em seu exterior que remontam às suas origens, além de um capacete semelhante à dos samurais. Em sua primeira luta, Noisy Boy perde para Midas e fica tão danificado que inviabiliza novos confrontos. Com isso, Charlie e Max vão ao Vale do Metal, um ferro velho, tentar encontrar peças para montar uma nova máquina. No ambiente, acidentalmente encontram Atom, um robô obsoleto que foi construído para aguentar golpes, mas não para lutar apropriadamente. Um dos elementos mais interessantes dessa cena ocorre quando Charlie explica ao filho como ocorreu o declínio, não só do boxe, como de outros estilos de luta entre humanos. O público ficou cada vez mais obcecado por carnificina e espetáculo, algo que não era mais possível com pessoas de carne e osso. O diálogo se conecta de maneira contundente com o que o ex-boxeador diz ao filho logo depois de Noisy Boy ter sido destruído no Palácio da Pancadaria, que lugares como aquele eram onde os grandes robôs iam para morrer. Uma afirmação que revela como Charlie se sentia, uma vez que ele mesmo era um atleta talentoso no passado e no presente tinha que se contentar com derrotas como a que ocorreu naquela noite. Uma vez que começam a conviver um com o outro, a relação entre Max e Charlie passa a melhorar. Eles, portanto, formam um laço afetivo. A paixão pura que o jovem nutre pelo esporte reflete o próprio sentimento que seu pai possuía no passado. Gradativamente, Atom começa a chamar a atenção do circuito, até ser convidado para lutar na World Robot Boxing contra Twin Cities, um dos campeões da liga. Contra todas as expectativas, Atom vence e Max desafia Zeus, o mais temido robô daquele mundo e vencedor invicto. Nesta mesma noite, porém, eles são atacados por Rick, sujeito para quem Charlie devia dinheiro, e o último acaba ferido. Ele decide então ligar para os tios do jovem para levá-lo para um lar mais estável e seguro. Ao pensar no bem-estar do seu filho, e não apenas em si próprio, o protagonista passa por uma grande transformação. O filme aborda, sob a roupagem de uma ficção científica e ação, a relação entre pais e filhos. Na cena em que Charlie conversa com Bailey, sua namorada, sobre Max, ela lhe diz que a maneira como ele olhava para o ex-boxeador era idêntica a como encarava seu próprio pai, com admiração, e que não era tarde para acertar as contas com o filho. Logo após essa sequência, ele aparece na casa dos tios de Max e diz ao garoto que não esteve presente em todas as etapas de sua vida como deveria, mas se ele permitisse, gostaria de fazer uma coisa certa. O protagonista finalmente havia parado para escutar o filho, e o compreendeu, e mesmo que não fosse capaz de recuperar o tempo perdido, estava pronto para lutar. O combate entre Atom e Zeus, no final, é extremamente empolgante, não só pelas ótimas coreografias, mas sobretudo, pelo que aquele momento significa para Max e Charlie. Quando os comandos de voz de Atom ficam danificados, pai e filho ligam um modo de sombra para que o robô imite os movimentos de Charlie. Em um dos momentos mais emocionantes do longa, Max acompanha os golpes que o pai desfere contra o adversário e em um belo instante, o menino contempla a cena que o emociona tão profundamente que o leva às lágrimas. É uma ocasião importante também para Charlie, pois é como se ele tivesse voltado aos tempos de glória do passado e pudesse reviver toda a excitação que o boxe outrora causava. A cena também se conecta com a conversa que Bailey teve com o protagonista anteriormente e o que ela viveu com seu pai. A admiração que nutria por ele, agora, poderia ser encontrada no deslumbramento que Max sente por Charlie. É como se ela retornasse à infância e revivesse todos os bons momentos que passou quando seu pai ainda era vivo.
Mesmo que Zeus tivesse ganhado a luta, os verdadeiros vencedores foram Max e Charlie, onde o último pôde finalmente reparar os erros do passado, se redimir e conquistar o amor do filho. Uma vitória mais satisfatória do que qualquer outra que conseguiriam no ringue. Um detalhe sutil, mas importante, é que a palavra father, o modo mais formal de designar o pai, é usada por Max para descrever Charlie anteriormente, mas no final, ele o chama de Dad, uma alcunha mais carinhosa, simbolizando seu amor pelo pai. Um dos maiores méritos de Gigantes de Aço é contar uma história humanista e que faz o espectador torcer por um robô. O design de Atom foi concebido para lembrar o homem comum, um personagem que teve origens humildes e que foi crescendo gradativamente até triunfar no final. Eles são chamados de azarões, pessoas por quem poucos torcem, mas acabam surpreendendo e vencendo os diversos obstáculos que encontram em seus caminhos. São personagens ideais para o público se projetar, uma vez que suas jornadas podem ser semelhantes. Ou seja, os desafios que enfrentam nas telas podem encontrar respaldo na realidade vivida pelo espectador. A trama do filme referencia e homenageia o clássico Rocky, um lutador de 1976. Naquele longa, o personagem título é um indivíduo comum, um humilde boxeador que é escolhido para enfrentar o campeão invicto, Apollo Creed. Rocky acabou conquistando o público dentro e fora das telas por sua força, determinação e, sobretudo, por ser a perfeita representação dos homens comuns, que são muitas vezes subestimados, mas que com muito trabalho e esforço conseguem chegar ao topo e ganhar respeito e admiração. Gigantes de Aço utiliza dessa mesma fórmula, tanto com seus personagens humanos quanto com os robôs. Atom, mesmo sendo uma máquina, também teve origens humildes e foi deixado de lado por ser considerado ultrapassado. Mas assim como Rocky, grande parte de sua pujança não é proveniente da força de seus golpes, mas o quanto ele aguenta recebê-los e ainda permanecer em pé. O próprio nome Atom contribui para a ideia do azarão, uma vez que significa átomo, que por sua vez é a menor partícula existente em um elemento químico. Ele é pequeno, mas necessário e está presente em todo lugar. O oponente final, Zeus, não é apenas inspirado na mitologia grega, sendo o rei dos deuses, como também é uma referência a Apollo Creed, do clássico de 1976, que por sua vez era filho de Zeus nas histórias mitológicas. Além disso, o design imponente do robô, aliado com alguns enquadramentos estratégicos, como aquele utilizado quando Max conhece o robô pessoalmente pela primeira vez, e o mesmo é filmado de baixo para cima, apenas salientam a grandiosidade de Zeus. O que contribui para que o público torça para Atom é como ele acaba refletindo a paixão e os sentimentos de seus donos. Ou seja, o carinho que Max sente por ele também é transferido para como o público enxerga o robô. As cenas em que o menino interage com Atom são importantes, pois nos ajudam a conectar com ambos. O momento no qual Max o ensina a dançar é bastante divertido e contribui para humanizar uma máquina. O oposto do que ocorre com Zeus, que por ter donos frios e arrogantes, acaba fazendo com que o público torça contra ele. No final, quando Atom ganha o título de campeão do povo, a vitória é merecida e compreensível, pois o herói reflete a essência do público que o assiste. O filme é uma adaptação do conto Steel, de Richard Matheson, publicado na década de 1950, e mostra como a história é atemporal, mesmo lidando com um mundo futurista e tecnológico. E o mais importante, mostrou que a vontade e a determinação humana também podem ser feitas de aço. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.